Precisamos parar de glorificar a história do narcisista. Temos que parar de venerar no altar do carisma, do charme, da lábia e do sucesso a qualquer custo. Enquanto o caçador for o único a contar a história, padrões tóxicos sempre serão pintados como força, resistência e até mesmo virtude. Há uma sabedoria antiga, atribuída a Confúcio, que diz: o começo da sabedoria é chamar as coisas pelo seu nome correto. Esta frase, simples e profunda, é um ponto de partida poderoso para desvendar o impacto devastador que o narcisismo tem em nossas vidas. Vamos começar pela camada mais fundamental. Hoje em dia, muitas pessoas se sentem desconfortáveis, quase ofendidas, quando alguém usa a palavra narcisista. Elas argumentam que é um termo clínico demais, um diagnóstico pesado, um rótulo que desumaniza e simplifica a complexidade de uma pessoa. Dizem que soa cruel. No entanto, é preciso corrigir essa percepção. As palavras narcisista ou narcisismo, no contexto em que as usamos aqui, não são diagnósticos clínicos. São, na melhor das hipóteses, descrições. O termo descreve um conjunto de padrões e comportamentos que consistentemente aparecem juntos, como ingredientes que formam uma receita. Pense nisso, um sentimento de direito, a crença de que o mundo lhes deve algo. A falta de empatia, uma incapacidade de se colocar no lugar do outro. Arrogância, uma postura de superioridade constante. Desregulação emocional, explosões de raiva desproporcionais. Uma necessidade obsessiva por controle e validação. Superficialidade, valorizando aparências acima da substância. Uma sensibilidade extrema à crítica, combinada com uma completa insensibilidade ao sofrimento alheio. Egocentrismo, um universo que gira em torno de si mesmo. E, por baixo de tudo isso, uma profunda e frágil insegurança. Todos esses traços se unem. Assim como ovos, farinha, açúcar e manteiga se juntam para fazer um bolo. Ninguém descreve um bolo listando todos os seus ingredientes a cada vez. Nós simplesmente dizemos bolo. Da mesma forma, a palavra narcisista é um atalho útil para descrever esse conjunto de comportamentos tóxicos. O medo de rotular é compreensível. Pode desumanizar. Mas nós não temos o mesmo problema em usar outros termos descritivos, especialmente quando eles são socialmente aceitáveis. Chamamos alguém de ambicioso, divertido, inteligente ou até teimoso. São todos descritores que nos dão uma ideia sobre a pessoa. E, claro, uma pessoa pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Alguém pode ser narcisista, e ao mesmo tempo, charmoso, inteligente e engraçado. Isso acontece. Mas chamar a coisa pelo nome correto nos dá poder. Eu posso até gostar de ouvir aquela pessoa narcisista contar histórias numa festa, por ser carismática. Mas eu sei que não devo iniciar uma amizade profunda ou um projeto de trabalho com ela, porque sei que, por ser narcisista, a manipulação e a falta de empatia eventualmente aparecerão. Nomear o padrão nos permite manter expectativas realistas. E isso nos leva a uma segunda camada de sabedoria. Chamar o narcisismo pelo seu nome correto é vital para não amenizarmos sua toxicidade. Pessoas que querem evitar conflitos, os eternos otimistas, aqueles que sempre dão uma segunda chance, muitas vezes usam eufemismos. Eles dizem: ele é apenas uma pessoa difícil ou ela está passando por uma fase ruim. Sim, esse é o jeito que eles são. Então vamos chamar pelo nome certo. Usar palavras mais leves faz com que o problema pareça temporário, algo que pode mudar. Pior ainda, nos leva a crer que talvez o problema sejamos nós. Será que estou exagerando? Talvez ele só teve um dia ruim. E pensamos isso depois de centenas, talvez milhares de dias ruins daquela pessoa. Quando usamos palavras vagas como difícil,
a culpa recair sobre nós. Mas quando entendemos o padrão do narcisismo, percebemos que não se trata de um dia ruim. Uma pessoa genuinamente boa, que tem um dia terrível e acaba sendo rude, geralmente percebe seu erro, se desculpa sinceramente e volta ao seu estado normal de respeito e gentileza. Isso é um dia ruim. O narcisista, por outro lado, tem um padrão de ser manipulador, desrespeitoso e egocêntrico. Em um dia ruim, ele se torna ainda mais cruel. E depois, ele não se desculpa, ou culpa você pelo seu próprio comportamento, e então volta ao seu charme superficial como se nada tivesse acontecido. Isso não é um dia ruim. Isso é narcisismo. É como aprender a amarrar os sapatos ou a andar de bicicleta. Uma vez que você realmente entende o padrão, você não consegue mais desver. E esse entendimento, essa sabedoria de chamar as coisas pelo nome correto, é o primeiro passo crucial para não desperdiçar nossas vidas em situações impossíveis, tentando consertar o que é, por natureza, quebrado. Até que o leão aprenda a escrever, toda história glorificará o caçador. Este provérbio africano captura perfeitamente a razão pela qual pessoas narcisistas se safaram por tanto tempo, em tantas culturas. O significado é claro: quem controla a narrativa, controla a percepção da realidade. E o caçador, o predador, sempre teve o poder de contar a história a seu favor. Isso responde a uma pergunta que assombra tantas vítimas de abuso narcisista: por que ninguém me avisou sobre isso? Por que não aprendemos isso na escola? A verdade é que, por séculos, a história foi contada pelo caçador. A narrativa dominante normalizou pais autoritários, parceiros controladores, chefes abusivos e líderes tiranos. Eram vistos como fortes, exigentes, visionários. A dor que causavam era varrida para debaixo do tapete, um pequeno preço a se pagar pelo sucesso ou pela ordem. Os escritores, os jornalistas, a mídia, muitas vezes descrevem essas figuras usando todas as palavras possíveis: difícil, carismático, intenso, visionário, tirânico. Eles descrevem os sintomas, mas falham em nomear a doença, o padrão. E então, ficam chocados quando essas pessoas se revelam reincidentes em seus comportamentos destrutivos. Para quem entende o narcisismo, o chocante seria se eles não fossem reincidentes. Vivemos em uma cultura que muitas vezes glorifica os caçadores. Os bilionários arrogantes, os líderes grandiosos, as celebridades que humilham os outros. Admiramos o brilho do sucesso deles, sem questionar a escuridão que eles deixam em seu rastro. Mas algo está mudando. Com a democratização da informação, com espaços como este, os leões estão começando a contar suas histórias. Sobreviventes estão se levantando para dizer que relacionamentos baseados em controle, dominação e abuso não são normais. Que manipulação, gaslighting, invalidação e crueldade não são aceitáveis. A esperança é que, quanto mais os leões contarem suas histórias, mais pessoas aprenderão a reconhecer o caçador, não pela sua fama ou pelo seu charme, mas pelo padrão de destruição que ele deixa para trás. Precisamos parar de glorificar os caçadores e começar a dar atenção ao que o leão tem a dizer. Isso pode salvar sua sanidade e sua alma. O machado esquece, mas a árvore se lembra. Este outro provérbio africano, de uma beleza cortante, poderia ser o lema de toda pessoa que já sobreviveu ao abuso narcisista. Aquele que causa o dano raramente se lembra da dor que infligiu. Mas aquele que foi ferido carrega as cicatrizes, visíveis e invisíveis, por muito, muito tempo. Nas últimas décadas, nossa compreensão sobre o trauma cresceu imensamente. Entendemos que as feridas psicológicas, as palavras cruéis, os atos de humilhação, permanecem em nossas mentes, em nossos corpos e em nossas almas muito depois do evento ter passado. Elas se tornam parte de nós. Para um sobrevivente,
uma das perguntas mais torturantes é: por quê? Por que comigo? Por que alguém que dizia me amar me machucaria tanto? A mente luta para encontrar um sentido onde não há nenhum. E o que amplifica essa dor é o esquecimento do machado. Anos, meses ou mesmo dias depois, o sobrevivente pode confrontar a pessoa que o feriu. Por que você disse aquilo? Por que você fez aquilo comigo? E a resposta, quase invariavelmente, será uma negação. Eu nunca disse isso. Você está inventando coisas. Eu não me lembro disso. Essa negação é uma mistura complexa. Parte dela é gaslighting, uma manipulação consciente para fazer você duvidar da sua própria sanidade. Eles não querem admitir um comportamento que os faz parecer maus, então simplesmente apagam a história. Mas outra parte, e isso é talvez ainda mais devastador, é que eles podem, de fato, não se lembrar. A impulsividade e a falta de autorreflexão são centrais no narcisismo. Eles agem e falam sem pensar, movidos por um impulso egoísta do momento. Aquele comentário que cortou sua alma e que você repete em sua mente por anos foi, para eles, apenas um acesso de raiva passageiro, um capricho esquecido segundos depois. A percepção de que a sua cicatriz mais profunda foi causada por um ato trivial e esquecido por quem a causou é uma das realizações mais dolorosas no caminho da cura. É como se a árvore culpasse a si mesma por estar no caminho do machado. Eles esquecem. Mas você se lembra. E sua memória é válida. Sua dor é real. O fato de o machado não se lembrar do golpe não anula a ferida na árvore. A validação que você procura nunca virá deles. Ela deve vir de dentro de você e daqueles que, como você, entendem a linguagem das cicatrizes. O melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. Este provérbio chinês é um farol de esperança para todos que olham para trás com arrependimento. Relacionamentos narcisistas são um deserto de arrependimento. E se eu tivesse percebido os sinais antes? E se eu tivesse saído há 10, 20 anos? Como seria minha vida se eu não tivesse desperdiçado tanto tempo? Esse arrependimento é talvez o maior obstáculo para a cura. Ele nos mantém presos ao passado, ruminando sobre o que poderia ter sido, o que nos impede de construir o que pode ser. Algumas pessoas caem na armadilha do pensamento de que, bem, eu já desperdicei 20 anos, por que mudar agora? É tarde demais. Mas o provérbio nos ensina que nunca é tarde demais. Sim, talvez você não esteja hoje desfrutando da sombra da árvore que poderia ter plantado há 20 anos. Mas isso não o impede de pegar a pá e plantar uma nova árvore hoje. O momento em que você me entende, em que a ficha cai sobre o abuso narcisista, não é o fim da história. É o começo. É o dia em que você planta a sua árvore. A cura é um processo. No início, você se sentirá confuso, com raiva, em luto. Mas, lentamente, você começará a aprender. Aprenderá a identificar os sinais de alerta. Aprenderá a não cair mais no gaslighting. Aprenderá a estabelecer limites firmes. Aprenderá a dizer não. Aprenderá a parar de se culpar e a praticar o autoperdão. Você começará a confiar em seus instintos novamente. E, talvez o mais importante, você aprenderá a desfrutar da sua própria companhia, percebendo que uma noite sozinho em paz é infinitamente melhor do que uma noite sendo invalidado e humilhado. Cada um desses aprendizados é como regar a sua nova árvore. É um trabalho diário, mas que vale a pena. Recebi mensagens de pessoas com 80 anos que, depois de uma vida inteira de abuso, finalmente entenderam o padrão e decidiram, em seus anos finais, viver em paz e autenticidade. Nunca é tarde demais para plantar essa árvore.
O arrependimento e a ruminação apenas mantêm você acorrentado ao relacionamento tóxico, mesmo depois de ele ter terminado. A dor do passado foi uma professora, talvez a mais dura que você já teve. Mas agora é hora de honrar a lição. Pegue sua pá e comece a cavar. Plante sua árvore. Talvez você não veja sua sombra frondosa amanhã, mas pode se sentar ao lado da pequena muda, sentir o sol em seu rosto e imaginar a paz e a beleza que o futuro reserva. Comece a cultivar isso agora. Se esta reflexão trouxe alguma clareza para você, considere compartilhá-la. Seu gesto pode ser a luz que alguém, perdido na escuridão da confusão, precisa para encontrar o caminho. Ao se juntar à nossa comunidade de aprendizado, você nos ajuda a continuar construindo essas pontes de entendimento. Pois a sabedoria compartilhada é o solo mais fértil para que novas